Esses dois agressores que estão presos por homicídio triplamente qualificado foram ouvidos no último sábado aqui em Porto Alegre, mas eles acabaram optando por ficar em silêncio. Pelo menos 15 pessoas testemunharam este caso e elas devem prestar os seus depoimentos a partir desta segunda-feira. O que se sabe até o momento? João Alberto foi retirado do supermercado após ele ter supostamente discutido com uma funcionária do caixa, depois de um desentendimento. Testemunhas e funcionários do Carrefour teriam dito que João Alberto fez um gesto ofensivo com as mãos. As câmeras de segurança mostram o momento em que João Alberto está sendo levado para fora do estabelecimento, e no momento que ele está sendo levado justamente para aquela área do estacionamento, ele dá um soco em um dos seguranças. Isso é o que mostra as imagens das câmeras de segurança do Carrefour. A partir desse soco que o João Alberto dá em um dos seguranças, é que começam as agressões, onde há justamente o espancamento que o levou à morte. Os policiais estão procurando saber também se durante o trajeto houve algum diálogo entre os agressores e a vítima que pode ter desencadeado essa briga. Lembrando que as câmeras de monitoramento elas não possuem áudio. A polícia também está buscando saber se houve algum desentendimento entre o João Alberto e os seguranças. Isso porque em um dos vídeos que está circulando pela internet, um outro funcionário da mesma empresa de segurança, a Vector, se aproxima de João Alberto quando ele está caído no chão e diz o seguinte: sem cena, tá? A gente te avisou da outra vez. É isso que um outro funcionário disse para o João Alberto. Justamente isso motivou a Polícia Civil a investigar se houve realmente algum histórico do João Alberto com algum desentendimento envolvendo os seguranças do Carrefour. Enquanto isso, esse caso segue, é claro, comovendo o Brasil inteiro. O corpo do João Alberto foi enterrado na tarde do último sábado, sob aplausos de familiares e amigos. Durante o velório, o pai do João Alberto conversou com a reportagem da Band News FM, afirmou que o modo como as coisas ocorreram evidencia, sim, que houve um crime de racismo. Ele pegou e acenou para uma segurança, porque ele tinha um jeito de gurizão, bobalhão, crianção, e pegou... Desculpa, Gilberto, qual é o áudio que você... Perdão, Carla, é o áudio 2, Tá. É o áudio da fala do pai dele. Eu via ele como uma pessoa normal. Ali por onde ele morava, ele tinha um bom relacionamento. Ele brincava com alguns, mas tinha outros ali que não sei. Mas ele ali, o pessoal até se manifestou na hora do ocorrido lá, como dando apoio a ele. Porque aqueles seguranças ali não estavam apenas para deter uma pessoa, eles estavam para matar, para assassinar. E sendo para assassinar, só pode ser racismo. Não pode ter uma fúria tão grande assim, daquela maneira, que não fosse registrado desse jeito. Bom, vamos ouvir então a primeira fala. A fala é da Milena Borges Alves, que é a esposa do João Alberto. Ela contou a sua versão da história e disse que houve sim uma injustiça. Ele pegou e acenou para uma segurança, porque ele tinha um jeito de gurizão, bobalhão, crianção, e pegou e saiu na minha frente. Daí eu fiquei pagando no caixa. Quando eu cheguei na rolante, 2 seguranças já largaram na frente, né? Quando eu cheguei lá embaixo, eu já estava imobilizado. Daí chegou lá, ele ainda me diz: Milena, me socorre. Quando eu fui chegar perto dele, o segurança me empurrou. E mesmo assim, depois de falecido, ele continuou mobilizado por eles. Eu achei um absurdo, eu só quero justiça. Bom, durante o final de semana houve protestos, não só aqui em Porto Alegre, mas em diversas outras cidades do Brasil, justamente pedindo justiça ao João Alberto. Aqui em Porto Alegre, o ato aconteceu na sexta-feira, em frente ao Carrefour, no final da tarde. Houve confronto entre manifestantes e a Brigada Militar, como a Polícia Militar é chamada aqui no Rio Grande do Sul. 3 pessoas acabaram ficando feridas nesse episódio, mas nenhuma delas com gravidade. Um novo ato está marcado para hoje, durante o fim da tarde, no mesmo local em que o crime aconteceu.
e deve contar também com uma boa concentração de manifestantes. A partir deste fato, uma delegacia especializada para investigar crimes motivados por racismo, homofobia, transfobia e também intolerância religiosa será aberta no próximo mês aqui na capital gaúcha. Esse é um projeto que já estava sendo discutido pela Polícia Civil, mas foi justamente antecipado por causa desse episódio envolvendo o João Alberto. A gente tem a fala da chefe da Polícia Civil aqui no Rio Grande do Sul, a delegada Nadine Anflor, falando justamente sobre a criação dessa delegacia. Vamos ouvir. A partir do dia 10 nós teremos essa delegacia aberta com essa capacidade de acolher de forma diferente para que as pessoas denunciem mais, porque isso é importante. Nós também temos que capacitar os nossos policiais para bem receber e ter esse olhar diferenciado nessa análise, nessa investigação que requer uma investigação diferente. Bom, a partir deste fato, né, ainda não se sabe quantas delegacias especializadas nesse tipo de crime vão surgir aqui no Rio Grande do Sul. Esse inquérito envolvendo o João Alberto, ele tem um prazo de 10 dias para ser concluído, e se não for concluído nesse prazo, ele pode ser prorrogado por mais 15 dias. Então, a partir desse tempo que a gente vai ter as respostas mais concretas deste caso. Ô Gilberto, deixa eu ir lá para trás, porque as imagens a partir do momento em que o João dá um soco no segurança, a gente tem, né? A gente meio que conhece o que aconteceu ali, aquela agressão estúpida, brutal, aquele assassinato. Lá atrás, chegou a circular por aí que o João Alberto teria agredido uma funcionária. Agora você falou de um gesto, que eu suponho que seja, sei lá, uma banana, um dedo médio levantado. É isso? Foi um gesto hostil, um gesto obsceno que gerou tudo isso? Isso é o que diz a esposa dele e também testemunhas que estavam presentes ali no momento. Mas, de fato, essa imagem que mostraria João Alberto agredindo uma funcionária não foi divulgada, pelo menos. Até agora não se tem conhecimento disso. Enfim, não temos conhecimento desse fato. Agora fala mais um pouquinho sobre essa possibilidade de o João Alberto ser alguém que já era conhecido dos seguranças. Por quê? Qual seria o histórico entre João Alberto e esses dois homens? Bom, o João Alberto morava a cerca de 600 metros daquela loja do Carrefour. Então, era realmente o supermercado que ele ia com bastante frequência. E, justamente, o João Alberto, né, ele tem, segundo a Polícia Civil, ele tem antecedentes criminais por violência doméstica, lesão corporal e também ameaça. Então, o que está sendo investigado é justamente isso, né? O João Alberto frequentava o local bastante e um eventual desentendimento anterior de outros dias entre ele e seguranças do Carrefour já pode estar justamente sendo investigado. A polícia busca saber mais informações a respeito disso, até para ter mais informações esclarecedoras sobre este caso. A motivação, obrigado, Gilberto. Alguém aí tem mais alguma pergunta? Eu queria saber dele como é que tá. Ele falou de passagem, mas queria saber exatamente se já estão marcados os depoimentos das outras pessoas, outras testemunhas que estavam por lá. Muitos ouvintes questionando aqui a respeito das pessoas que presenciaram e nada fizeram, mas especificamente sobre uma mulher que aparece nessas imagens, inclusive, e estimula, inclusive, essas agressões. Esses depoimentos devem ser colhidos ainda ao longo dessa semana. Como é que está essa previsão, Echauri? Sim, dessa semana. Dessa semana serão colhidos esses depoimentos. A Polícia Civil diz que 15 pessoas presenciaram este crime. Dentre essas 15 pessoas, clientes da loja, que foram inclusive algumas das pessoas que filmaram o ocorrido, e funcionários, como justamente essa mulher que aparece nas imagens. A Polícia Civil não disse quando, de fato, esta mulher será ouvida, mas ela certamente está entre essas 15 pessoas que serão ouvidas ao longo dessa semana inteira. Acho que as pessoas têm alguma dificuldade de entender, algumas pessoas, né? Ou fingem não entender, ou tentam fingir que isso não existe. Como é que funciona a questão do racismo? Então vocês estão dizendo que ele foi morto porque era negro. Por que tem um monte de cliente negro que vai lá e o segurança não faz nada? Gente, não é assim que funciona. Esse pensamento é tosco, é infantil. É o mesmo pensamento daquele cara que fala: eu não sou racista porque eu já tive uma empregada negra, ou porque eu tenho amigos negros. Você ter amigos negros não quer dizer absolutamente nada. Você ter tido uma empregada lá atrás por quem você era apaixonado quando isso não quer dizer nada.
Isso é nada. Ele não foi morto porque os seguranças viram um homem negro falando, oba, vamos matar um negro. Não é isso. Ele foi morto por 1000 fatores. Pode ter aprontado lá dentro, pode ter agredido uma funcionária, pode ter sido... Talvez tivesse um histórico com os seguranças. E que se coloque, nada disso justifica o cara foi imobilizado. 4 minutos de imobilização, Deixa eu molhar né? o bico aqui. Nada disso justifica, isso é importante sublinhar. E onde é que entra o racismo aí? É claro, a gente está fazendo suposições baseado naquilo que a gente conhece do Brasil como país, baseado no que a gente conhece de nós mesmos como sociedade, baseados no que a gente viu. Né? São opiniões que se formam construídas nos fatos que a gente conhece. É quando os caras arrebentam uma pessoa de porrada, sabendo exatamente onde eles poderiam chegar, o risco que estavam correndo. Eu até acredito que eles não tiveram a intenção de matar, a intenção deliberada de matar aquele homem. Mas eles correram o risco. Eles ultrapassaram a linha do razoável, eles usaram um excesso absurdo de força, absurdo, uma força desproporcional, até onde a gente sabe, para qualquer coisa que esse homem tenha feito lá dentro. Para qualquer coisa. Porque esses 2 homens teriam condições de imobilizar a vítima. Eles eram fortes e preparados o suficiente. Eles não precisavam asfixiar o cara por 4 minutos, não precisavam cobrir o cara de pancadas ininterruptas. Eu perdi a conta de quantos socos foram dados no rosto do João. Né? Onde é que entra o racismo? É quando eles veem a cor da pessoa e sentem que podem ir adiante. Que não haverá consequências. É um preto. É um crioulo que tá ali. O cara já não é bom elemento, já é conhecido aqui por ter agredido a mulher. Foda-se. Vamos dar porrada até cansar o braço. E nessa mataram um homem. É aí que entra a questão do racismo. É daí que vem a certeza que fosse um homem branco, ele seria imobilizado, ele seria levado para a polícia, poderia eventualmente apanhar, mas ele não seria assassinado enquanto seu sangue tingia o chão da entrada do supermercado, do Carrefour. É aí que entra é um negócio muito mais profundo do que vamos matar aquele cara porque ele é preto. Talvez os seguranças nem se deem conta dessa questão. Por isso que a gente chama de racismo estrutural. Ele está na estrutura do país. Ele está na estrutura da pessoa. Não é uma coisa deliberada, consciente. Mas ele está ali. Em quem que a gente está batendo? A gente está batendo num ser humano inferior. Se a gente passar do ponto, se a gente perder a linha, se esse cara ficar seriamente ferido, se esse cara perder o movimento das pernas, se esse cara morrer, quem se importa? É um cara menor que eu. É aí que entra a questão. E é isso que as pessoas têm dificuldades de entender. Mas vão entender um dia. A gente vai andando pra frente. Queria só repetir um termo, ou um nome. Vector. Grupo Vector é o nome da empresa que prestou serviço para o Carrefour, que presta serviço para o Extra, Atacadão, lojas americanas, em diversas capitais. E essa empresa precisa ser cobrada e precisa responder pelo que aconteceu. Valeu, Gilberto.